aquilo. Então a gente consegue ler a pessoa por vários aspectos. Pode ser a roupa, pode ser um mapa, pode ser várias coisas. Então eu vou começar a falar. E gostaria de vocês, se vocês tivessem perguntas, né, podem escrever ali conforme vai surgindo as perguntas, podem colocar que eu vou respondendo, vou lendo, tá, pessoal? É bem uma conversa, bem tranquilo, tá? Então, assim, quais as perguntas que eu mais recebo sobre relacionamentos em astrologia? Meu relacionamento vai durar? Eu vou encontrar alguém para minha vida? Meu relacionamento é difícil, ou vou encontrar alguém, né, que goste de mim, eu gosto dele. Então, existem várias perguntas sobre relacionamento que as pessoas vêm com esse intuito, né, a nível da astrologia. Então, além das pessoas perguntarem se vai dar certo, se não vai dar, se vai encontrar alguém, o que eu digo para as pessoas? O primeiro ponto que a gente tem a nível de relacionamentos é o que a pessoa espera de um relacionamento, né? Então, na astrologia a gente tem várias informações. A gente tem a casa 7, a casa 5, a casa 8, a gente tem Vênus, Marte, Lua e Sol, a gente vê tudo isso que eu vou explicando para vocês. Mas o primeiro ponto que a gente questiona assim, o que você quer de uma relação? Porque o tema relacionamento é um tema que está mudando, é uma área que está mudando, como tudo. Então, antigamente as pessoas queriam um casamento, queriam um relacionamento amoroso para ter uma estabilidade na vida, para construir uma família, para, né, o marido trabalhava, a mulher ficava em casa e tinha os filhos e a vida era em função disso tudo. Hoje em dia não é mais assim. Então, o que você quer de um relacionamento? O que você espera de um relacionamento? De repente você espera alguma coisa que o seu companheiro ou sua companheira não esperam a mesma coisa. Então, por mais que o mapa diga que tem tudo a ver, é necessário ter um consenso. Então, primeiro ponto, o que você espera de uma relação? Segundo ponto, o que você espera daquela pessoa que vai se relacionar contigo? Tem isso também. Então, esse tipo de informação a gente vê um pouquinho lá na casa 7 do mapa. O que é a casa 7? É a casa dos relacionamentos. Ela é a casa exatamente oposta ao teu ascendente. Então, se tu sabe o teu ascendente, provavelmente o signo oposto vai ser o regente da casa 7. Então, por exemplo, eu tenho ascendente em Áries, né? Então, provavelmente lá na minha casa 7, que é a casa que rege as relações, eu tenho Libra. Só se tiver algum signo interceptado, às vezes acontece, mas não é muito comum, que pode ser Escorpião ou pode ser Virgem, né? Mas, basicamente, a gente pode se basear nisso, certo? Então, sétima casa rege nossos relacionamentos, certo? Então, o signo que está lá. Então, vamos continuar com o nosso exemplo, por exemplo, do Áries. Eu tenho um ascendente em Áries. Não importa se eu sou de Touro, se eu sou de Leão, se eu sou de Aquário, não importa, por enquanto não importa meu signo solar. Porque as pessoas perguntam também assim, qual signo combina com o meu, né? Aí a questão é, combina em que área? Combina a nível de amizade, combina a nível de trabalho, combina a nível de relacionamento afetivo? Porque não é só combinar o Sol, que nem eu comentei, tem que ter uma coerência com o signo lunar, com a casa 7, com Vênus e com Marte. Então é mais complexo. O relacionamento já é um assunto complexo, né? Então não poderia ser diferente na astrologia, né? Então, vamos lá. Eu tenho ascendente em Áries. Então eu tenho lá na sétima casa Libra. Eu tenho ascendente em Touro. Então eu vou ter Escorpião. Gêmeos, Sagitário, Câncer, Capricórnio, Leão, Aquário, né? E Virgem, Peixes, Libra, Áries, é o contrário, né? Então, meu ascendente é Escorpião. Então eu vou ter Touro. Ele é Sagitário. Então eu vou ter Gêmeos. Capricórnio, eu vou ter Câncer. Aquário, eu vou ter Leão. E Peixes, eu vou ter Virgem. Então, vamos supor lá que eu tenho meu ascendente em Áries, eu sou uma pessoa mais dinâmica, sou uma pessoa mais ativa, e aí eu tenho lá o signo oposto que é Libra na casa 7. Então, o que eu espero de uma relação tendo Libra na casa 7? Eu espero uma pessoa que me equilibre, que me harmonize, eu espero um relacionamento de uma pessoa mais culta, mais elegante, uma pessoa que gosta de arte, que gosta de divertimento, uma pessoa com perfil libriano. E para a gente ter mais características dessa pessoa, a gente tem que pegar o regente desse planeta, que seria Vênus. E a gente vai ver onde é que o Vênus está no mapa para entender como é que essa pessoa é. Aí nessa sétima casa eu posso ter vários planetas. Posso ter um Saturno, por exemplo. Então isso quer dizer que eu vou demorar muito tempo para ter uma relação estável. Ou pode também ser que eu vou encontrar alguém com a idade muito maior que a minha. Ou que eu posso ter muitos obstáculos na relação. Ou que o meu relacionamento vai ser muito duradouro. Isso vai depender dos aspectos de Saturno.
Então, isso é só a nível de relação, né? Então, a gente tem esse ponto. O que eu espero de uma relação? Tem que ter isso claro na cabeça antes de buscar uma relação, porque hoje em dia a gente não se relaciona mais para ter uma estabilidade, para constituir uma família, ter filhos. Não é só para isso. Todos os conceitos estão mudando muito. A gente está num período de intermediário, vamos dizer assim. A gente não tem certeza mais de como são as coisas, porque antigamente era de um jeito, e a gente não tem uma perspectiva nova de como é que elas vão ser. Então, tanto o papel do homem, da mulher, do pai, da mãe, do marido, da esposa, eles não estão mais claros como eram antigamente. Então, a gente está num momento de transição e, nesse momento, a gente constrói novos conceitos de relacionamento também, certo? Então, temos a casa 7, temos a casa 5. A casa 5 fala do romance, daquela coisa legal, assim, do amor, aquele romance que começa o namoro, né? Quando a gente fala de namoro, a gente fala de casa 5. Aquela coisa de apaixonado, de aquela coisa da juventude, aquele começo do relacionamento. Muito casamento da casa 7 começa com o romance da casa 5. A gente tem a casa 8 que fala da sexualidade, né? De como cada um conduz essa sexualidade na relação. Então, só aí temos 3 casas. A gente também fala de Vênus e de Marte. E Vênus é muito interessante a nível de relacionamento. Vênus fala da lei da atração. O que a gente atrai ou o que a gente é atraído. Isso tanto funciona a nível de relacionamento quanto a nível de tudo na vida. E olha que legal. Vênus rege 2 signos, mas ele tem exaltação no terceiro. Isso quer dizer que ele também tem força no terceiro signo. Então ele rege Touro, Libra e Peixes. E a gente pode dizer que existem 3 tipos de relacionamento. O relacionamento Vênus-Touro, né? A gente atrai um relacionamento Vênus-Touro, ou a gente atrai um relacionamento Vênus-Libra, ou um relacionamento Vênus-Peixe. E o que significa isso? Vênus-Touro, ele fala muito da questão do desejo e do prazer, né? Aquela coisa da pegação, né? Então, que relacionamento é esse? Eu vou pegar alguém, né? Então, ele vem nesse sentido de encontrar uma satisfação. Então, eu me relaciono para encontrar prazer, né? Pode ser o prazer da companhia, o prazer do carinho, o prazer sexual. É o prazer. Eu vou em direção ao relacionamento para isso. O Vênus-Libra já é aquela sensação de que eu preciso que alguém me complete, eu preciso encontrar alguém que me acompanhe na vida, que faça uma aliança comigo, que sozinho eu não consigo, eu tenho que ter alguém comigo. Então, aquela sensação de que eu preciso que alguém me complete, né? Eu busco alguém não apenas pelo prazer, né, físico, mas alguém me complete, aí eu estou falando de um amor Vênus-Libra. E quando eu falo de um amor Vênus-Peixes, é um amor incondicional. É aquele amor de que a gente aceita o outro, a gente se aproxima do outro sem expectativa, sem desejar prazer, sem querer que a pessoa me complete, simplesmente porque existe um amor, né? Então, não existe nenhuma exigência. São 3 tipos de amor, os 3 são válidos, os 3 a gente vive eles na vida, né? E às vezes a pessoa desenvolve um tipo, ela tem que passar por um tipo de afeto, né? Então, temos o Vênus-Touro, que é aquela coisa mais física, mais ligada ao material, né? Temos o amor de Vênus-Libra, que pelo fato de ter aquela sensação de completude. E quando a gente precisa se sentir completo, a gente fala de alma, né? Então, Vênus em Touro, a gente fala de corpo físico, de matéria, de densidade. Com Vênus em Libra, a gente fala de corpo emocional, preciso que alguém me complete, né? A gente fala de alma, então, quando a gente fala de alma gêmea, a gente fala do Vênus, desse tipo de amor, Vênus-Libra, né? E quando a gente fala do amor Vênus-Peixe, a gente fala do amor incondicional, aquele amor de monge budista, aquele amor do Cristo, né? Então a gente tem esses 3 amores, essas 3 leis de atração na nossa vida, né? Há uma questão aqui, todos nós passamos por todos esses na vida, em maior ou menor grau, sim, né? Porque todos são necessários. Não é porque um é mais físico e um é espiritual que a gente deve desmerecer as coisas. De repente, alguma pessoa que tem um amor espiritual muito desenvolvido tem que trabalhar a questão dos 5 sentidos, que é a questão do Touro. Então, pode ser sim, e não necessariamente num relacionamento de namoro ou de casamento. Às vezes com um amigo, com familiar, né? Porque o amor, por exemplo, o amor incondicional de Peixes, a gente pode desenvolver de diversas maneiras, né? Então, a gente tem sim em diversas maneiras esse tipo de afeto. Outra coisa que eu sempre digo, nós temos 2 tipos de relações básicas na vida.
o se e o apesar de, né? Quem consulta comigo já sabe que eu falo isso. Então eu digo assim, eu te amo se tu gostar das coisas que eu gosto, se tu não me incomodar, se tu me der presente, se tu me levar para passear, se tu simplesmente fizer as coisas que eu gosto. Eu te amo. Então eu te amo se, né? E o apesar de, eu te amo apesar de. Então, apesar de tu ser chato, apesar de tu me incomodar, apesar de tu não fazer as coisas que eu gosto, eu te amo. Né? Então, são dois tipos de amor. A gente passa por aí já é diferente do caso do Vênus, né? No Touro, Libra, Peixes. Aí a gente fala no estado de evolução do sentimento. Então, quando eu estou nesse estágio de eu te amo se, né? Se tu fizer as coisas que eu gosto, se a gente tiver os mesmos planos, se a gente tiver os mesmos objetivos, na realidade estou falando que eu me amo, né? Não que eu amo outra pessoa. Normalmente esse tipo de relação não acaba bem ou acaba, né? Por quê? Porque esse elo de união não aconteceu por duas pessoas terem afinidade afetiva, mas é por um contrato de trabalho, que eu digo assim, as pessoas têm objetivos semelhantes de vida, mas não tem um sentimento que une. Porque o que mantém uma relação não é o objetivo, é o sentimento. Porque durante a vida a gente pode mudar de objetivos várias vezes. Então, o que nós temos? Nós temos esse amor de ser, né? Se tu fizer as coisas que eu quero, né? E esse amor, ele é finito. E a gente vai desenvolvendo esse sentimento de amor para um amor do apesar de, que é realmente, aí sim, aí as pessoas estão unidas por um sentimento. E esse sentimento é maior do que qualquer diferença. Então, é aquele tipo de pessoa que a gente diz assim, não tem nada a ver um com o outro, como é que estão juntos, né? Então, eles não estão juntos por um objetivo, estão juntos por um sentimento, né? E isso aí dá certo. Porque, independente das dificuldades que a pessoa passa na vida, existe um sentimento que é muito maior do que qualquer contexto. Então, nós temos essa questão das casas, né, da Vênus, que rege a lei da atração. Nós temos o Marte também, que rege o nosso impulso de ir em direção àquilo que a gente quer. Então, essa dualidade de Vênus e Marte, ela é bem interessante no passar das épocas, né? Porque Vênus a gente remete muito à mulher e Marte ao homem, ao feminino e ao masculino. E o que é feminino e masculino? O que é mulher e homem numa relação? É passivo e ativo, né? É a lei da natureza, né? Da lei do yin e do yang. A Vênus, ela é passiva. O que é ser passiva? Passiva é algo que reage, né? E o que é ser ativo? Ativo é algo que age. Então, o Marte, ele atua e a Vênus, ela reage. Né? Então, é que nem tu jogar uma pedra na água. Tu jogou a pedra, a reação é aqueles círculos na água, né? Então, de toda ação vem uma reação. E essa é a lei de Vênus e Marte. Então, Vênus é passivo, é feminino. Por isso que eu digo sempre assim que os homens não podem reclamar das mulheres, porque a mulher é o resultado da ação do homem, né? Então não adianta reclamar. E o Marte é ativo. Então, quando a gente vê, por exemplo, relacionamentos homoafetivos, a gente também pode falar de Vênus e de Marte, né? Porque antigamente Vênus era só para mulheres e Marte era só para homens. Não, o Vênus é o feminino, é o passivo e Marte é o ativo, no sentido de aquele que tem a intenção de ir, né, aquilo do nosso sentimento que vai em direção àquilo que a gente gosta e aquilo que fica na espera de receber algo. Né? Então a gente tem esses dois lados, né, no mapa também. A gente fala de Sol e de Lua também a nível de relacionamentos, né? Por quê? Porque a Lua fala muito das nossas inseguranças. E insegurança que a gente tem na vida a gente vai levar para uma relação. Né? E o Sol fala muito da nossa capacidade, da nossa necessidade de realização. Então, no mapa a gente pode perceber muito a importância de um relacionamento na vida da pessoa. Tem pessoas que relacionamento é muito importante, é o objetivo da vida da pessoa. Provavelmente ela tem muitos planetas na casa 7, ou ela tem o Sol lá na casa 7, né? Onde a gente encontra o Sol, normalmente a gente encontra a realização na vida. Tem pessoas que se realizam com o trabalho, se realizam no autoconhecimento, viajando. Então, cada pessoa se realiza de uma forma. E isso é muito importante da gente compreender nos relacionamentos, né? Então, quando eu digo assim, vai dar amizade, vai dar casamento, vai dar bomba, o que é isso, né? Isso quer dizer o quê? Que primeiro, dependendo daquilo que a gente quer de uma relação.
O que você quer de uma relação? Já parou, pensou, sentou, botou no papel? O que eu quero de uma relação? Ah, eu não sei. Muitas pessoas ainda estão buscando relacionamentos e não sabem por quê. É por medo de estar sozinho? É porque quer compartilhar a vida com outra pessoa? É porque não imagina a vida sozinho? É porque está habituado que todo mundo tem um relacionamento? Ou é porque sente a necessidade de ter alguém por perto? Né? Então, existem inúmeras possibilidades. E também a gente tem que pensar muito em como a gente idealiza as pessoas que a gente se relaciona, né? Então, principalmente naquele relacionamento que eu falei do ser, né? Ah, eu te amo se tu fizer tudo aquilo que eu gosto, se tu for como eu imagino, se minhas expectativas forem supridas, a gente muitas vezes se decepciona, porque a gente busca no outro qualidades que a gente gostaria de ter. Então, por exemplo, se eu me relaciono a alguém porque eu admiro a capacidade de enfrentamento daquela pessoa. Nossa, ele vai lá e enfrenta, ou ela vai lá e enfrenta, é uma pessoa combativa, sabe, não desiste das coisas. Eu vou admirar aquilo. Mas se o sentimento não for maior nessa relação, se o que for maior for essa admiração, provavelmente eu vou me frustrar. Porque o que eu quero nessa relação? Eu quero ter essa capacidade de enfrentamento. E conforme o tempo vai passando, aquela pessoa continua com aquela capacidade. E eu não estou conseguindo ter essa capacidade, porque eu simplesmente não vou pegar dela e vou trazer para mim a capacidade de enfrentamento. E eu vou me frustrar, porque parece que aquela capacidade que eu queria, depois de um tempo, vai ser uma frustração para mim. Eu vou me irritar, eu vou me incomodar com isso. Por quê? Porque não é que eu queria estar com aquela pessoa, eu queria aquela capacidade que ela tem. Né? Então, isso é muito comum. É muito comum a pessoa que a gente amava, achava linda, maravilhosa, e depois do tempo diz assim, meu Deus do céu, essa pessoa é insuportável. E a pessoa não mudou, e tu não mudou. E o que aconteceu? Na realidade, se parar para pensar, foi uma projeção, que é bem assunto da casa 7, né? A gente chama a casa 7 também a casa dos inimigos declarados, né? Bem na área dos relacionamentos, né? Por quê? Porque a gente muitas vezes projeta no outro aquilo que a gente gostaria de ter ou as nossas dificuldades. Então, relacionamento é um espelhamento, né? A gente vê no outro coisas que não estão bem na gente. Claro que a gente vê coisas que não estão bem neles, mas sempre tem esse processo. Então, por que os relacionamentos têm essa dificuldade de acontecer, né? Então, tem esse ponto de que aquela qualidade que eu observo na pessoa, que eu admiro, com o tempo pode se tornar uma frustração para mim, porque eu gostaria de tê-la, né? Então, aí o relacionamento começa a ficar complicado. Se eu estou num relacionamento também, continuando nesse tipo de relacionamento do ser, né? Ah, se você fizer tudo o que eu quero, eu gosto de você, ele vai se desgastar, porque ele não tem um sentimento por trás que alimenta essa relação. Né? Então, por isso que muitos relacionamentos hoje em dia acabam, não dão certo, se tornam muito frustrantes e se tornam muito difíceis. E acabam havendo um desentendimento muito grande. Porque, primeiro, não existe um sentimento maior. E, segundo, ele foi conduzido por projeções, por admiração ou por uma necessidade minha. Ah, eu preciso de alguém para me ajudar, porque na situação que eu estou agora eu não estou feliz. Então, sempre que a gente precisa do outro, a gente vai encontrar alguns problemas lá na frente. Agora, no relacionamento do apesar de, né? Apesar de tu ser chato, apesar de a gente ter diferenças, apesar de tu gostar do dia e eu da noite, tu do sol e eu da lua, existe um sentimento que une aquelas pessoas. E aí, o que acontece? Esse sentimento maior, ele dá um campo muito grande para se respeitar as diferenças. Então, não existe um ponto de razão, de certo. Existe, não, é assim, tudo bem, eu sou assim, tu é assim e tudo bem. Né? Porque eu sempre digo assim, numa relação para dar certo tem que ter 3 pessoas. E não é um triângulo amoroso, tá, gente? É 3 pessoas. É eu, é o tu e é o nós. Tanto que na astrologia, para a gente entender uma relação, a gente faz a sinastria, que é o mapa do casal, né? A gente pega o mapa, sei lá, da Maria e do João, junta e vê a relação dos dois, vê a Vênus de um com a Vênus do outro, Marte de um com o Marte do outro, né? E tem um mapa composto, que a gente pega esses 2 mapas e mistura e faz um só, que é o mapa da relação. Então a gente tem as 2 pessoas se relacionando e o fruto disso, que é um terceiro. Então, numa relação para dar certa, a pessoa tem que manter individualidade. A Maria mantém sua individualidade, o João mantém, mas ao mesmo tempo existe um ponto em comum que se chama relação.
né? Então aí a relação funciona. Então, nessa relação do apesar de, né, apesar de você ter um monte de coisas que eu não gosto, né, a relação se mantém, a gente consegue tolerar as diferenças, né, a gente consegue se manter como individualidade também, então muitas pessoas perdem a individualidade. Então, às vezes, você vai pegar um mapa de uma pessoa que tem muita influência de água, muita influência de terra, tem uma Vênus, né? Ah, eu tenho uma Vênus em Câncer, por exemplo. O que eu vou tender a fazer numa relação? Eu vou tentar atrair uma relação onde eu me misture, né? E dependendo dos aspectos desse Vênus, isso pode ser bom como pode ser ruim. Ah, eu tenho um senso de individualidade muito forte, mas eu tenho uma Vênus em Câncer que vai me ajudar a criar um contexto numa relação. Ah, eu mantenho uma individualidade, tu mantém a tua, mas a gente gera um ponto, né? Um ponto onde existe esse terceiro, né? Um ponto de mistura onde existe a relação. Tudo certo? Agora, se eu já tenho uma tendência a ter uma individualidade fraca, e aí eu tenho uma Vênus em Câncer ou em Peixes, e vou buscando uma relação que anule mais ainda a minha individualidade, isso não vai ser bom para ninguém. Então, é interessante a gente compreender que não existe um conceito de certo, de errado, existe a forma que eu atraio uma situação, que eu atraio uma relação, porque eu necessito viver aquilo. Então, se eu tenho uma tendência a me anular e tenho uma Vênus que vai atrair uma pessoa que vai provocar isso, eu vou ter conflitos, porque não é o certo. E aquela pessoa também vai ter conflitos, porque uma relação é aquela coisa do tripé, 3, eu, tu e nós. Então, nessa relação só vai ter o tu, né? Não vai ter o eu, tu e o nós. Né? Então, é interessante. Então, vamos dividir esse vídeo. A gente tem que falar ainda de Marte, do Sol e da Lua, vai ficar muito extenso. Né? Então, realmente, o assunto de relacionamentos é complexo, envolve muitas variáveis. Então, eu vou fazer agora mesmo o vídeo de Astrologia e Relacionamentos número 2, né? Agradeço a presença de todos, espero ter ajudado vocês de alguma forma, esclarecido algumas confusões a nível de relacionamento, facilitado a ideia de relacionamento. Gostaria muito de ter mais conversas, mais assuntos para trocar com vocês, assuntos que a gente associe a nossa vida e a astrologia. Então, adoraria receber sugestões. Se quiserem, pode me acessar no YouTube, no Insta, no Face, na minha fanpage, tudo do de Rios. Vocês podem me seguir, vocês podem sugerir, podem me indicar para os amigos, né? Então, agradeço muito a presença, fiquei bem feliz de poder trazer essas informações. E vejo vocês logo, certo? Beijo!